Uma abadia onde os monges vivem às custas da produção de queijos e cervejas. A tradição é antiga na Europa, mas hoje são poucos os casos que sobram. Um desses casos é uma abadia na Bélgica, que foi visitada pelos repórteres Vico Iazzi e Sandro Queiroz. Com a chegada do outono, a paisagem rural da Europa se enche de cores. Nos últimos meses do ano, a temperatura vai caindo e o verde dos campos vai dando lugar aos tons de amarelo, de laranja, de marrom, de vermelho. Estamos em Chimay, no sul da Bélgica, cidadezinha tranquila com ruas estreitas e fachadas antigas. A região vive basicamente da agropecuária, do turismo e da fabricação de dois produtos, a cerveja e o queijo de Chimay, ambos ligados à história de uma velha abadia que você vai conhecer já já. Para saber mais sobre o assunto, nós fomos visitar uma figura importante da nobreza local. Ela mora numa construção histórica, o monumental Castelo dos Príncipes, no centro da cidade. Quem nos recebe lá dentro é uma senhora simpática, falante, a princesa Elisabeth de Chimay. Qual é a relação entre a sua família e a origem da abadia no século XIX? Naquela época, o dono do castelo era conhecido como o Grande Príncipe. Pois bem, esse príncipe, que era bisavô do meu marido, resolveu convidar alguns monges do norte da Bélgica para fundar uma abadia por aqui. E para isso doou algumas terras aos religiosos, que começaram a levantar o novo mosteiro. Uma vez instalados, os monges passaram a fazer os seus produtos caseiros, que há séculos garantem a prosperidade da nossa região. Foi assim, com uma mãozinha da nobreza, que começou a história de um dos símbolos de Chimay, a abadia de Notre-Dame d'Escourmont. Notre-Dame quer dizer Nossa Senhora, e Escourmont é o nome do local. E como surgiu a ideia de fabricar cerveja e queijo na abadia? Os monges tinham alimentação fraca e trabalhavam muito. Então era preciso reforçar as refeições com produtos mais nutritivos. Foi aí que surgiu a ideia de fabricar queijos e cervejas. Tudo era feito para o nosso próprio consumo, para compensar o esforço físico e para fortalecer os músculos. Só que os produtos dos monges eram tão saborosos que logo atraíram a atenção de pessoas de fora. Aos poucos, a fabricação artesanal foi dando lugar a uma atividade comercial, mas não perdeu a identidade trapista. Hoje em dia, a cerveja de Chimay continua a ser feita nos prédios da abadia. Só que os monges não põem mais a mão na massa. Contam com equipamentos modernos e funcionários treinados. Hoje, a abadia fabrica 3 cervejas da mesma família, mas com cores e sabores diferentes. São todas encorpadas, cremosas, levemente amargas e com teor alcoólico que varia de 7% a 9%. Se a cerveja dos monges ganhou fama e prestígio pelo mundo afora, a história do queijo não é menos interessante. A fabricação de queijos da abadia atravessou os séculos e permanece viva como um dos símbolos da região. Na base desse trabalho estão centenas de sítios e de famílias do campo. Gente que mora no entorno da abadia e que ganha vida produzindo leite. Bonjour! Ça va bien? Vico Iazzi, enchanté. Vocês têm uma casa bonita aqui, hein? Obrigada. Ela foi construída perto do ano 1600. Criadores típicos de Chimay, Xavier e Vinciane Leroy, fornecem leite para o laticínio da abadia. Casados, eles têm 2 filhas que são estudantes e cuidam sozinhos do sítio. Se você quiser, nós podemos ver as vacas. Obrigado, vamos lá. Simpático e acolhedor, o casal conta que o sítio pertence à família de Xavier há 5 gerações.
uma propriedade de 80 hectares que fica bem pertinho da cidade. Aqui eles cultivam um pouco de milho e mantêm 70 hectares de pasto. Bom, o casal está me contando aqui que o rebanho total da fazenda é de 230 animais, sendo 65 vacas em lactação. Quais são as principais raças que vocês criam aqui? Principalmente a holandesa, que produz muito, e uma raça que foi desenvolvida na Bélgica, a BBB, ou Blanc Bleu Belge. É um animal que pode ser usado tanto em criações de corte quanto em rebanhos leiteiros como o nosso. E as vacas ficam livres assim nessa época do ano? Sim, elas vivem soltas nos piquetes e podem pastar à vontade. Mas com a chegada do inverno, o rebanho vai todo para o estábulo, onde fica confinado por vários meses. A ordenha aqui na fazenda é feita 2 vezes por dia, bem cedinho de madrugada e no final da tarde, quase de noite. O Xavier cuida sozinho de todo o trabalho. Assim que entram no estábulo, as vacas recebem um complemento no coxo. Uma mistura de milho, palha e um concentrado à base de cereais. O trabalho na sala de ordenha não tem nada de especial. Os equipamentos do sítio são bem antigos. Na média, cada vaca dá cerca de 20 litros por dia, o que garante ao sítio uma produção diária de uns 1.300 litros de leite. Grande parte é destinada à fabricação do queijo da abadia. No começo dos anos 80, os monges de Escourmont resolveram construir um novo laticínio da abadia. O objetivo era melhorar o controle sanitário, adotar métodos mais modernos e aumentar o volume de produção. Tudo isso respeitando a história e a tradição do queijo local. O leite dos sítios chega em caminhões refrigerados e é bombeado para uma série de tubos e equipamentos. A fabricação começa nesses tachos. O processo é acompanhado de perto pelo gerente, Jean-Marie Bosch, um francês que trabalha com queijos há 35 anos. Eu já trabalhei em várias empresas. Já fabriquei o queijo brie da França, queijos de cabra, manteiga, enfim, já fiz um pouco de tudo. Jean-Marie explica que o laticínio faz 5 tipos de queijo, em vários tamanhos e formatos. As receitas seguem basicamente as mesmas etapas. Primeiro, o leite recebe uma dose de fermento e coalho. Depois de alguns minutos, com o leite já coalhado, entra em ação a lira mecânica. Ela vai partindo a massa em pedaços pequenos, veja aí. Os pedaços são bombeados então para um tanque retangular. Uma tampa comprime lentamente a massa para expulsar o soro. Na sequência, o material com aparência de um queijo branco é cortado e colocado em formas de plástico. Em seguida, as formas são levadas para uma segunda prensa. Agora, os trabalhadores retiram os queijos das formas. E as peças são levadas para um banho na salmoura. Depois de algumas horas, é a vez de uma ducha especial. Esse líquido contém água, sal e bactérias. Elas são invisíveis a olho nu e foram desenvolvidas especialmente para a receita. As bactérias contribuem para o sabor da massa e para a formação da casca do queijo. Para um dos 5 queijos fabricados no laticínio, a ducha é reforçada com um ingrediente especial, a cerveja de Chimay. Na etapa final, os queijos são levados para as caves. São essas salas que têm temperatura e umidade controladas. Aqui, os produtos ficam nas prateleiras de 4 semanas a 8 meses, segundo o tipo. O laticínio da abadia vende cerca de 1.000 toneladas de queijo por ano. Metade fica aqui mesmo na Bélgica e metade é exportada, principalmente para a França, Japão e Estados Unidos. E qual será o sabor desses produtos? Quem responde é Alain Otlet,
responsável comercial. Este é o queijo clássico, que foi o primeiro a ser fabricado pelos monges. Ele é muito suave e, por isso, apreciado por um público amplo. Já o segundo tipo, o Grand Cru, leva mais tempo na maturação. É um queijo com aroma marcante e um gosto mais forte. Mais alto e alaranjado, o velho chimé chega a ficar 8 meses nas caves. Um queijo seco, ótimo para ser consumido em cubos, como aperitivo. Bem diferente do pot-au-pré, com massa cremosa e cheiro forte, é para quem gosta de queijos com personalidade. Bronzeado e mais robusto, o queijo na cerveja é hoje o mais famoso e o mais vendido pelo laticínio. Então ele convida aqui para provar o queijo na cerveja. Mas olha, é um queijo cremoso, muito saboroso, parece que derrete na boca assim. E dá para sentir no fundo ali, no gosto dele, um amarguinho que vem da cerveja. É uma delícia, parabéns. Obrigado, Vico. Os queijos dos monges de Chimay não estão entre os mais baratos nem entre os mais caros da Europa. O queijo na cerveja, por exemplo, custa o equivalente a R$ 40 o quilo.